Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é a Larissa, endocrinologista. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um estudo que foi publicado agora no início do mês, muito interessante, que avalia a nossa composição corporal. E como a gente deve avaliar isso no paciente, como a gente deve se preocupar. Então, esse estudo foi feito nos Estados Unidos, iniciou por volta de 1993, foram analisadas mais de 150 mil mulheres na pós-menopausa durante mais de 20 anos. Essas mulheres foram avaliadas, foram classificadas de acordo com o IMC, que é o peso pela altura ao quadrado, e a sua circunferência abdominal. Então elas foram classificadas como peso normal, sobrepeso, obesidade, e também avaliadas com o nível de corte para a cintura considerado normal. Na época, eles utilizaram 88 centímetros. Mulheres que tinham mais que 88 centímetros de cintura eram consideradas com obesidade visceral. E eles fizeram um cruzamento dos dados. Então, nisso, qual que foi o destaque desse estudo? Avaliar as pacientes com IMC normal e obesidade visceral. Então, uma cintura maior que 88, mas que elas seriam classificadas ou num consultório, ou mesmo num estudo, como normais e saudáveis. Elas talvez não receberiam tanta atenção assim. E comparar em relação às normais de peso e de cintura, as com sobrepeso e as com obesidade. O que foi encontrado que foi extremamente interessante? Essas pacientes com IMC normal e cintura aumentada, maior que 88, com gordura visceral, ou seja, a famosa falsa magra, que o pessoal fala por aí, elas tiveram um aumento de mortalidade em relação às pacientes normais, com peso IMC e cintura normais, de uma chance maior de 25% de ter uma doença cardiovascular nesses 20 anos e 20% maior de morrer de câncer. Ou seja, ser uma falsa magra não é bom. Comparando todos os riscos de todos os grupos, viu-se que o risco dessas pacientes com IMC normal e cintura aumentada era bem parecido, quase igual a das pacientes obesas, com IMC realmente aumentado, maior do que 30, e cintura aumentada, maior que 88. Então, ser uma falsa magra, ou seja, o IMC normal com a cintura aumentada, é pior do que ter sobrepeso. Então, por que tudo isso? O IMC, ele não individualiza a sua composição corporal, a sua distribuição de gordura. Não avalia a sua massa muscular. Então, gera muita confusão. No meu consultório, por exemplo, eu gosto muito de utilizar a bioimpedância, porque aí a gente avalia com dados objetivos quanto a de músculo, gordura, de água, para cada paciente. Então, qual é a razão para isso, né? A gente sabe que a massa muscular tem um efeito metabólico protetor. Então, a massa muscular ajuda no consumo dos ácidos graxos livres que a gente ingere da alimentação, os triglicerídeos circulantes. Então, quanto mais massa muscular eu tiver, mais eu consumo as gorduras alimentares e menos hormônios inflamatórios eu produzo. Então, se a gente pegar uma paciente com sobrepeso, por exemplo, que ela tem uma massa muscular adequada para a estrutura do que se espera, mas com obesidade abdominal, ela ainda vai ter um funcionamento metabólico melhor do que aquela paciente que está magra, com pouco músculo e com a cintura aumentada. Então, o tecido muscular tem um efeito protetor. Isso ficou muito claro nesse estudo. Esse estudo, então, foi com 150 mil mulheres durante mais de 20 anos. Então, foi um estudo muito interessante. Detalhe, pessoal. Esse estudo, como começou lá em 1993, como eu disse, o valor de cintura considerado era 88 centímetros. E pelas diretrizes atuais, esse valor é menor. Então, para a gente considerar uma cintura adequada, a mulher deve estar até 80. Então, como medir isso? Você pode, em casa mesmo, pegar uma fita métrica. A gente orienta a medir ou em cima do umbigo, ou então fazer uma média, um ponto médio entre o final das costelas e o início da crista ilíaca, no meio do abdômen. Então, essa medida, para a mulher, o ideal hoje até 80 e para o homem até 94.
Como esse estudo começou há um tempo atrás, a gente considerava 88 para mulher e 102 para homem. Então, esses valores hoje já estão nos guidelines das diretrizes atuais, valores mais baixos. Então, devemos sim ter atenção a isso. Então, a conclusão desse estudo é o quê? Que a gente deve individualizar o quanto mais possível a avaliação do paciente. IMC falha. IMC é pobre para avaliar o paciente. Por quê? Eu não consigo individualizar massa magra desse paciente, não consigo individualizar aonde está a concentração de gordura dele. Então, cintura ajuda muito, se não tiver a bioimpedância, ou utilizar a bioimpedância que ela dá mais dados um pouco mais aprofundados. Então, isso é muito importante porque nessas pacientes que provavelmente elas não receberiam uma atenção adequada nos principais centros de saúde por estarem com o IMC normal, elas tiveram uma mortalidade aumentada, tanto por câncer quanto por doença cardiovascular. Doença cardiovascular a gente sabe, diabetes, que vai causar infarto, AVC, a gente sabe que isso está ligado à obesidade. Que tipos de câncer? Normalmente câncer de mama e câncer de cólon, intestino grosso, que estão relacionados à obesidade. Então a gente poderia ter realmente evitado mais mortes, evitado uma série de doenças, se essas pacientes tivessem sido bem orientadas lá atrás. Então o recado hoje é esse. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, podem escrever para nós, podem mandar mensagem. Um abraço e até o próximo vídeo.